Saber Direito desta semana é com a professora Natália Masson. Ela fala sobre direito constitucional e o conteúdo das aulas, sistemas de governo, a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo. Olá, meu caro telespectador. Nesta que é a nossa quinta aula, nós vamos encerrar o nosso curso sobre o tema Poder Executivo aqui no Saber Direito. É claro que foi uma alegria imensa ministrar as 4 aulas anteriores, mas esta é ainda mais especial porque ela vai nos permitir não só fechar os tópicos que já foram abertos nos encontros anteriores, mas também, ao final, fazermos juntos uma recapitulação de tudo que foi tratado nos encontros precedentes. Pois bem, desde a aula anterior nós estamos conversando sobre as imunidades, que nada mais são do que as prerrogativas que cercam certos cargos que são importantíssimos para a nossa República. Nós começamos uma análise que envolvia as imunidades dos congressistas. E aí estamos também visualizando se essas mesmas imunidades que a Constituição entrega para os congressistas lá no artigo 53, se elas são extensíveis para outras autoridades, seja no Legislativo ou mesmo no Executivo. E o que nós já concluímos sobre isso? Você que acompanhou comigo a última aula bem sabe que, para começar, a chamada inviolabilidade, que é a imunidade material, ela só existe para os integrantes do Poder Legislativo. Não é extensível para membros, por exemplo, do Poder Executivo. O que isso significa? Que o presidente, os governadores, os prefeitos, eles não estão amparados, protegidos com relação às suas palavras e às suas opiniões, não é verdade? E depois, na sequência, nós vimos que os membros do Poder Legislativo em âmbito federal, os nossos congressistas, eles são detentores, sim, de imunidades chamadas de formais. E aí existe uma imunidade formal relativa à prisão. Muito cuidado para não confundi-la com aquela que existe para o presidente da República. Lembra qual é a distinção? Venha cá. Os congressistas não podem ser presos em regra, salvo flagrante de crime inafiançável. Em compensação, o presidente da República não pode ser preso em flagrante, em nenhuma circunstância, nem mesmo se o crime for inafiançável. Também não existe para o presidente prisão preventiva. Também não existe para o presidente prisão temporária. O presidente só pode ser preso em decorrência de sentença penal condenatória. E eis aqui uma semelhança com os congressistas, que, segundo o STF, também podem ser presos em decorrência de sentença penal condenatória. Mas veja só, porque ainda nessa semelhança eu encontro uma distinção que eu tenho que trazer para você, telespectador. Atenção, o presidente pode ser preso em decorrência de sentença penal condenatória prolatada pelo Supremo, e isso está posto lá no texto constitucional, no artigo 86, no parágrafo 3º. Agora, se você traz essa mesma possibilidade de prisão para os congressistas, você não a encontra expressa no texto da Constituição, porque ela é derivada de uma construção jurisprudencial da nossa Corte Suprema. Então, eis aí uma diferença digna de destaque. Dando continuidade, os congressistas também são possuidores de uma outra imunidade formal, que é referente ao processo. Nós vimos no finalzinho da aula anterior o que é que ela significa. E nós vimos também que ela foi sensivelmente alterada por meio de uma emenda constitucional, que é a emenda 35, lá do ano de 2001. Mas a essa altura você já entendeu o que é a imunidade formal referente ao processo para os congressistas. A ideia de que o STF, se instaurar uma ação penal contra congressista, vai comunicar à Casa Legislativa respectiva, por um crime cometido, claro, após a diplomação, e a Casa pode ser provocada por um partido nela representado para sustar, ou seja, suspender o andamento da ação penal. Não é verdade? Isso posto, eu lhe pergunto, esta prerrogativa também existe no Poder Executivo? Também existe para o presidente da República? Resposta, não. É uma prerrogativa dos congressistas. E agora eu quero te apresentar as demais imunidades que cercam o cargo de presidente da República e renovar a discussão sobre a possibilidade de extensão dessas prerrogativas para os outros membros do Poder Executivo. Eis aí o ponto do qual nos ocuparemos neste início da quinta aula, que infelizmente vai ser o nosso último encontro aqui nesta semana. Pois bem, o presidente da República não tem inviolabilidade, que é a famosa imunidade material. Isso você já compreendeu. O presidente tem uma primeira imunidade formal referente à prisão, que está no 86, parágrafo 3º, e você já a conhece, que é a ideia de ele não ser preso em flagrante, preventivamente, temporariamente. Só pode ser preso em decorrência de sentença penal condenatória, que, claro, vai ter sido prolatada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, eu ainda preciso lhe apresentar
duas outras prerrogativas que cercam o cargo de presidente da República. As duas são de ordem formal e são importantíssimas aqui para o nosso estudo. Vamos lá. Primeira, o presidente da República, de acordo com o que dispõe o artigo 86, parágrafo 4º, vai fruir da chamada cláusula de irresponsabilidade, repare bem no nome, cláusula de irresponsabilidade penal temporária ou relativa. Esta cláusula, ela vai criar um cenário de uma irresponsabilidade na esfera penal, veja que não é na esfera trabalhista, administrativa ou civil. Ela vai criar um cenário de irresponsabilidade penal para o presidente da República, mas não é um cenário de impunidade. É um cenário de imunidade que vai gerar irresponsabilidade penal, mas só temporária. Temporária por quê? Vamos entender o que diz o parágrafo 4º do artigo 86. Meu caro telespectador, o presidente da República, na vigência do seu mandato, pode praticar atos no exercício da função ou em razão da função presidencial. Mas pode também, de outro lado, praticar atos que não guardam nenhuma relação com a função presidencial. Então, eis um cenário importante. Você saber, lembrar que o presidente, quando praticar um crime, um crime comum, uma infração penal, pode ser que esse ato esteja relacionado com a função presidencial ou tenha sido praticado em razão dela. De outro lado, é possível que esse crime não tenha relação nenhuma com o mandato. Seja um crime que a doutrina chama de completamente estranho à função presidencial. Quer um exemplo? Imagine que o presidente da República cometa, por exemplo, um crime de embriaguez na condução de um veículo automotor. O que isso tem a ver com a função presidencial? Nada. Então, eu posso tranquilamente concluir que este é um crime estranho à função de presidente da República. Não tem relação com o desempenho do mandato. Agora que você já entendeu que esses dois cenários são possíveis, praticar crimes na função, em razão da função, ou de outro lado, um crime estranho a ela, é preciso entender como que o parágrafo 4º do artigo 86 traz uma prerrogativa que vai, de alguma forma, amparar o presidente da República. Esse dispositivo nos indica o seguinte, que na vigência de seu mandato, ou seja, enquanto é presidente da República, ele só será responsabilizado por crimes que tenham relação com a função. O que me permite concluir que se o crime for estranho à função presidencial, não guardar nenhuma relação com a atribuição de presidente da República, a responsabilização vai acontecer. Não pense que o presidente vai ficar impune pela prática desse ato. A responsabilização vai acontecer, mas só após o término do mandato. E entenda, depois que o mandato se encerra também o foro especial por prerrogativa de função, claro. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, no final da década de 90, inclusive numa jurisprudência defensiva que já foi aqui em outro bloco mencionada, a Corte cancelou o enunciado 394 de sua súmula. E esse enunciado estabelecia a famosa perpetuação da jurisdição. A Corte cancelou, o que significa que não teremos mais essa perpetuação da jurisdição. Ou seja, se o mandato se encerra, e o foro por prerrogativa de função também se encerra, o presidente, por esses crimes que são considerados estranhos ao exercício da função, estranhos e completamente dissociados das funções presidenciais, não tem relação com o mandato, a responsabilização vai acontecer, porque ele não vai ficar impune. A responsabilização vai acontecer, vai se desenrolar. Mas veja, o presidente por esses atos será responsabilizado perante a justiça comum, após o término do seu mandato. Exatamente. Então, eis aí uma prerrogativa formal importante que cerca o cargo de presidente da República. Veja, o 86, parágrafo 4º é o dispositivo constitucional que traz a informação central para nós. Se o presidente praticar um crime na vigência do mandato que tenha relação com a função presidencial, que possa ser associado ao desempenho das atribuições de chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração federal, a responsabilização é possível. Não estou dizendo que ela vai acontecer, mas ela é possível durante o mandato. Agora, no entanto, se o Supremo considerar que este crime não tem relação com a função, que este crime não pode ser associado ao desempenho das atribuições presidenciais porque é um crime estranho,
a responsabilização não pode acontecer durante o mandato. Por quê? Se não era preciso que ele fosse presidente para praticar este crime, o praticou na condição de cidadão comum, será responsabilizado como cidadão comum. Onde? Na justiça comum, nas instâncias ordinárias. Quando? Após o término do mandato. E para você completar o entendimento sobre este ponto, eu lhe pergunto: será que esta prerrogativa que cerca o cargo de presidente da República é ou não extensível aos demais chefes do Poder Executivo? Pois bem, nós nunca duvidamos que prefeitos não teriam esta prerrogativa, esta imunidade. É fato que eles não a possuem. Mas repare, sempre houve discussão com relação aos governadores, mas também neste caso, o governador não possui esta imunidade, tá? Então, a imunidade descrita no artigo 86, no parágrafo 4º, ela só existe para o presidente da República na condição de chefe de Estado, não sendo extensível aos governadores e aos prefeitos. Aí você me diz o seguinte: mas, eu estou aqui com a Constituição do Estado X em minhas mãos e eu reparo que a Constituição do Estado entregou para o governador, que chefia o executivo nessa esfera da federação, entregou essas duas imunidades que você já explicou para o presidente. Aquela referente à prisão e essa referente à cláusula de irresponsabilidade penal temporária. Pode ser que isso tenha acontecido, sim. E veja só, é até plausível entendermos o porquê disso ter acontecido. Pense junto comigo. O Poder Constituinte originário elaborou a nossa Constituição e nos entregou com a promulgação, publicação em 5 de outubro de 88. Quando isso foi feito, abriu-se o lapso temporal de 1 ano para que, então, o poder derivado decorrente, que seria exercido pelas assembleias legislativas estaduais, o poder decorrente elaborasse as constituições dos estados. Repare que este prazo de 1 ano para que o poder decorrente elaborasse a Constituição estadual, ele está descrito lá no artigo 11 do ADCT. Pois bem, o poder decorrente, então, que foi representado pelas Assembleias Legislativas dos Estados, leu a Constituição Federal e disse: olha, a partir disso, respeitando sempre os princípios e as regras instituídos na Constituição Federal, eu vou construir o documento normativo superior do Estado, que vai representar justamente a auto-organização do Estado. Por quê? Estado membro da Federação é uma entidade autônoma e toda entidade autônoma tem que poder exercer a chamada tríplice capacidade. O que é tríplice capacidade para a entidade ser autônoma? Tem que ter autogoverno, que significa escolher e eleger seus próprios representantes. Tem que ter autoadministração, que significa prestar suas atribuições de natureza administrativa, material, legislativa, tributária. E, claro, tem que ter auto-organização, que significa o quê? Que significa justamente a capacidade de editar o seu documento normativo superior, que no caso do Estado é a Constituição do Estado. E, claro, o restante do corpo normativo, que são as outras leis, que alguns autores até classificam como uma 4ª atribuição, chamada de autolegislação, mas que, na minha percepção, pode ser abrangida dentro da auto-organização. Pois bem, se o Estado é um ente da federação, ele tem que ser capaz de exercer essa tríplice capacidade. Tem que ter autogoverno, auto-administração e auto-organização. Ter auto-organização significa elaborar a sua Constituição Estadual, que é obra do poder derivado decorrente. Aí, pois bem, Constituição Federal foi promulgada, publicada, o poder decorrente tem 1 ano, até 1 ano, prazo estabelecido no artigo 11 do ADCT. Para fazer o quê? Até 1 ano para poder olhar os dispositivos da Constituição Federal e construir a Constituição do Estado. E aí vem cá, o poder decorrente não tinha condições, naquele período, de saber se determinados dispositivos eram ou não de repetição obrigatória, ou mais, se a repetição daqueles dispositivos era vedada pela Constituição. Então, muito honestamente, se você olhar as constituições estaduais, elas praticamente reproduziram a Constituição Federal, tendo pouquíssimas normas que são efetivamente autônomas, que efetivamente tratam das particularidades, que dão aso à regionalidade daquela específica esfera da federação. E neste tema, prerrogativas na chefia do Executivo, a maior parte das constituições estaduais fez o quê? Você é bem capaz de imaginar. Copiou o regime que era válido para o presidente da República. Quer dizer, essas duas imunidades do presidente que estão no artigo 86, nos parágrafos 3º e 4º, foram simplesmente reproduzidas nas constituições estaduais para os governadores. Então, se você estiver agora num estado X da federação, abriu a Constituição do Estado, e você vai ler o regime que cerca, um estatuto para os governadores, é bem provável que você encontre essas duas prerrogativas que já foram aqui trabalhadas para o presidente e que eu já disse
que não podem ser reproduzidas nas outras esferas da federação. Aí certamente você vai questionar, mas e se isso aconteceu, né? Eu estou aqui com a Constituição do Estado X e ela entrega para o governador essas duas prerrogativas. Ela diz, veja, o governador só pode ser preso em razão de sentença penal condenatória. O governador não pode ser preso em flagrante, preventivamente, temporariamente. E diz mais, que o governador só vai ser responsabilizado na esfera penal por crimes que tenham relação com o mandato, durante o mandato. Porque se o crime for estranho à função, não é, de chefe ali daquela esfera federada no executivo, a responsabilização dele só pode acontecer após o término do mandato. E aí? E se a sua Constituição do Estado diz isso? O que você pensa desses dispositivos? Olhe, a essa altura você já tem total condição de opinar no sentido da inconstitucionalidade desses dispositivos. Você já pode me dizer o seguinte, veja, esses dispositivos não são válidos, porque eles não são compatíveis com a interpretação que o STF faz dessas prerrogativas, dessas imunidades. Então, essas imunidades, elas só existem para o presidente da República, elas não são extensíveis para as outras esferas da federação, e ainda que a Constituição do Estado, ou eventualmente a lei orgânica de um município traga uma imunidade deste tipo para o chefe do executivo, esses dispositivos são o quê? Entenda, eles são inconstitucionais, porque não poderia o poder derivado decorrente tê-los reproduzido. E se o fez, errou. E se os reproduziu, aquilo não é, na Constituição do Estado, uma norma constitucional perante a Constituição Federal. Professora, então quer dizer que é possível que tenhamos, na Constituição do Estado, um dispositivo que possa ser considerado inconstitucional? Claro, claro, por quê? Porque nosso ordenamento, e eu rememorei isso na última aula que você assistiu comigo, nosso ordenamento não é um emaranhado, bagunçado de normas. O nosso ordenamento ele é todo escalonado, hierarquizado. E no ápice dele eu encontro a Constituição Federal, que é o pressuposto de validade de todas as demais normas que se encontram neste ordenamento. Então, qualquer dispositivo de qualquer documento, pode ser uma lei local, pode ser a Constituição do Estado, qualquer dispositivo que desafie, de alguma forma, o que está na Constituição Federal, no entendimento que o STF faz sobre dispositivo, sobre os dispositivos da Constituição Federal, certamente, se esse dispositivo da Constituição do Estado ou de outra lei local qualquer se colocar em dissonância com a Constituição, ele deverá ser retirado, extirpado do ordenamento jurídico. Então, se a sua Constituição estadual determina que o governador faz jus a essas prerrogativas, a sua Constituição estadual está equivocada neste ponto. E as normas que ela traz, neste quesito, certamente são consideradas inconstitucionais, tudo bem? Porque essas são prerrogativas válidas só para o presidente da República. E sobre esta segunda prerrogativa que está no parágrafo 4º do artigo 86, eu quero aproveitar que ainda estamos no início dessa quinta aula e te convidar a resolvermos juntos uma questão sobre este ponto. Vamos lá? Então veja o que temos. Acaso o presidente da República atire contra seu próprio irmão e cometa um crime de homicídio na vigência de seu mandato, motivado apenas por violento ciúme em relação à esposa, o que nós teremos? Então repare que eu tenho um crime comum, um crime de homicídio, que foi praticado durante um mandato presidencial. Eu tenho que me perguntar, claro, se há ou não relação com a função. Pois bem, o crime foi motivado por violento ciúme em relação à esposa. E a letra A indica que ele não poderá ser responsabilizado pelo ato enquanto durar o seu mandato. A letra B diz que ele será processado e julgado na vigência do seu mandato pelo Supremo Tribunal Federal. A letra C diz que ele será processado e julgado na vigência de seu mandato pelo Senado Federal. E caso seja considerado culpado, ele sofrerá a condenação no impeachment. E a letra D finalmente indica que ele será submetido a um primeiro julgamento perante o Congresso Nacional, o qual decidirá sobre a manutenção da decretação da prisão preventiva. E aí, qual alternativa você vai assinalar? A da letra A, muito bem. Por quê? Porque neste caso em específico, o presidente da República não poderá ser responsabilizado pelo ato enquanto durar o seu mandato. Por que não? Porque, na realidade, este é um crime comum que, tudo bem, foi praticado na vigência do mandato,
Mas você muito rapidamente nota que este crime não tem qualquer relação com a função presidencial. Então, se este crime não tem relação com a função presidencial, ele não praticou, no exercício da atribuição presidencial, este crime é estranho. E sendo estranho, o que o parágrafo 4º do artigo 86 indica? Que a responsabilização do presidente não poderá acontecer enquanto durar o mandato presidencial. Ele não ficará impune, ele será responsabilizado, mas só após o término do mandato. Lembrando que, após o término do mandato, teremos o fim do foro especial por prerrogativa de função, em razão do cancelamento do enunciado 394 da súmula do STF. Então, e por consequência, neste caso, ele será sim responsabilizado, mas perante as instâncias ordinárias. Pegou bem este ponto? Então, nós encerramos essa segunda prerrogativa que cerca o cargo de presidente da República. A essa altura você já entendeu um detalhe muito importante. Esta prerrogativa, ela não é extensível aos demais chefes do Executivo, governadores e prefeitos, ainda que haja norma nesse sentido na Lei Orgânica Municipal ou na Constituição do Estado. É uma prerrogativa que existe só para o presidente da República, ok? Pois bem, o regime de imunidades do presidente não se encerrou ainda. Por quê? Porque nós temos uma terceira e importantíssima prerrogativa, que vai orientar aqui esse processo relativamente ao presidente quanto à possível responsabilização. Entenda que o artigo 86, em seu caput, e também o artigo 51, em seu inciso 1º, vai trazer mais uma prerrogativa para o presidente e esta é referente ao processo. Evite confundi-la com a prerrogativa referente ao processo que cerca os congressistas, que diz que o STF pode receber a peça acusatória e instaurar ação penal contra congressista e a prerrogativa é a Casa Legislativa sustar, ou seja, suspender o andamento da ação. Para o presidente, a regra que vale é outra, não é essa. É uma regra que diz o seguinte, veja só, se o presidente da República cometer um crime comum ou então cometer um crime de responsabilidade, ele só será criminalmente processado se antes for dada uma autorização. Essa autorização vai ser dada por quem? Questões de prova vão trazer aqui variados órgãos para poderem determinar essa autorização. Vão dizer que é o Congresso Nacional que autoriza, que é o Senado, etc., mas essa autorização tem que ser dada pela Câmara dos Deputados, que é a casa que representa o povo. São 513 deputados federais compondo essa Casa Legislativa e então são eles os responsáveis por essa análise, que é uma análise provisória, mas é uma análise importante, quanto à possibilidade de persecução penal. Ou seja, o presidente não vai ser processado, nem por crime comum, nem por crime de responsabilidade, se antes a Câmara dos Deputados não autorizar previamente. A Câmara tem que conceder a sua autorização, a Câmara tem que dizer sim, a Câmara tem que concordar, e concordar por uma maioria que é qualificadíssima. Muito cuidado, aliás, com essa maioria. A Constituição achou que este era um ponto tão importante para a República que ela determinou que a Câmara faria uma análise, mas que a autorização do processamento criminal do presidente dependeria de uma manifestação favorável de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Então, cuidado, porque se o examinador colocar maioria relativa ou simples, ou mesmo maioria absoluta, essa não vai ser a nossa resposta. Eu preciso que 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados sejam favoráveis a esse processamento criminal do presidente. E essa fração representa o que naquela Casa Legislativa? Veja só, a essa altura você, claro, já se lembrou que são 513 deputados federais, eu acabo de mencionar. E aí eu preciso do voto favorável de pelo menos 2/3. Isso significa que dos 513, pelo menos 342 devem ser favoráveis ao processamento criminal do presidente. Não é um número fácil de ser conquistado ali na Câmara, né? É um colegiado bastante complexo, não é? Porque tem representantes do povo que são distribuídos proporcionalmente pelas entidades federadas. São 513. Imagine conquistar o voto favorável de 342. Então, a Constituição quis realmente criar um cenário em que a Câmara, não é, num número assim altíssimo de parlamentares, entendesse que o processamento é viável. Não se esqueça, aliás, e puxando aqui um detalhe sobre a formatação da Câmara, que este número de 513 não está posto expressamente na Constituição. Esse 513 ele é estabelecido por lei complementar, tá?
Uma lei complementar que, inclusive, deve determinar a distribuição de cadeiras pelas entidades federadas, porque essa é uma distribuição proporcional. Então, entidades federadas mais populosas terão mais representantes. Entidades federadas menos populosas terão menos representantes lá na Câmara. Agora, a Constituição, ela estipula, um número mínimo e um número máximo. Então, essa representação vai variar de 8 a 70. Então, nenhuma entidade federativa, por menos populosa que seja, terá menos que 8 representantes na Câmara. Nenhuma entidade federada, por mais populosa que seja, vai ter mais que 70 parlamentares ali. Lembrando que São Paulo é a entidade federada mais populosa e é a única que conta hoje com 70 representantes na Câmara dos Deputados. Eu ainda nem sei se mencionei isso para você aqui no nosso curso, mas apesar de eu morar em São Paulo há alguns anos, eu sou mineira. E lá no meu estado, que é Minas Gerais, nós também temos uma população bastante expressiva e temos, portanto, na Câmara, 53 deputados federais representando, ali a população dessa nossa entidade federada, tá certo? Mas, enfim, então, dos 513 deputados federais, eu preciso que pelo menos 342 sejam favoráveis. E aí, vamos aqui traçar alguns comentários referentes a manifestações do STF sobre essa autorização que é dada pela Câmara dos Deputados. E, claro, alguns pontos que também são estabelecidos na nossa Constituição Federal. Começando com o seguinte: se o crime for comum, o foro, conforme estabelecido no artigo 102, inciso 1º, a linha B, o foro criminal competente para o processo e julgamento do presidente é o STF. Por outro lado, em se tratando de um crime de responsabilidade, que nós sabemos, não é um crime de verdade, é uma mera infração político-administrativa, aí, neste caso, o foro é, de acordo com o artigo 52, em seu inciso 1º e parágrafo único, o foro é o Senado Federal. Mas repare, não é suficiente que o presidente tenha cometido o ato, o crime comum ou o crime de responsabilidade, para que o processamento dele logo se inicie. Claro que não. É preciso que tenhamos antes esse juízo prévio de admissibilidade da acusação. E esse juízo prévio de admissibilidade da acusação é feito na Câmara e você já entendeu que depende da manifestação favorável de 2/3 dos membros daquela Casa Legislativa que vão autorizar o processamento criminal. Agora veja só, essa autorização dada pela Câmara, primeiro, não representa um juízo jurídico sobre o fato praticado. A Câmara não vai avaliar, então, a materialidade delitiva do fato. A Câmara não vai verificar se os indícios de autoria são ou não suficientes. Enfim, essas questões jurídicas não vão permear a análise da Câmara dos Deputados. A Câmara vai, ao contrário, exercer ali um juízo que é político, uma análise com relação ao aspecto institucional do processamento do presidente da República. É válido, não é? Deve acontecer agora, neste momento, ou não? Isso vai gerar mais instabilidade institucional. É um juízo, portanto, político, este que a Câmara faz. Tem mais um detalhe, ainda importante, Esse juízo que a Câmara faz, se for, digamos assim, procedente e a Câmara concordar com o processamento criminal do presidente da República, este é um juízo que não vai ocasionar, a suspensão do presidente de suas funções. Ou seja, mesmo que a Câmara diga sim, a Câmara concorde e fale, olha, pelo voto aqui de, no mínimo, 342 dos meus 513 integrantes, eu autorizo o processamento criminal do presidente. Mas essa autorização por si só não vai ocasionar a suspensão do presidente de suas funções. Não é a autorização dada pela Câmara que gera a suspensão do presidente de suas funções. O que é, então? A efetiva instauração do processo. Ou seja, em se tratando de crime comum, não é a autorização que a Câmara deu, por 2/3 de seus membros, que vai fazer com que o presidente da República seja suspenso de suas funções, e sim a instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal. E em se tratando de crime de responsabilidade, funciona da mesma forma, segundo o STF decidiu em dezembro de 2015 na ADPF 378. Também não é esse juízo lá na Câmara que autoriza o processamento do presidente que vai vincular o Senado e que, portanto, o Senado tendo que instaurar o processo, eu já tenho aí a suspensão do presidente de suas funções. Repare, entendíamos, antes dessa decisão do STF, na ADPF 378, que, claro, o juízo favorável
dado pela Câmara dos Deputados para o processamento do presidente da República, que ele não ocasionava a obrigatoriedade de o STF receber a peça acusatória e instaurar a ação penal contra o presidente no crime comum. E o entendimento era esse porque são poderes distintos. Então era muito natural entendermos o seguinte, veja, Câmara autorizou? Sim. Câmara autorizou que o presidente da República fosse criminalmente processado. Ok. Mas essa autorização dada pela Câmara não gera uma obrigatoriedade do STF em instaurar a ação penal, porque a Corte, representando o outro poder, fará um novo juízo de admissibilidade. E aí, se por acaso o STF concordar com a admissibilidade dessa acusação, deve a Corte Suprema instaurar a ação penal contra o presidente. E aí, com essa ação penal instaurada, o presidente ficaria suspenso de suas funções. Então, com relação ao crime comum, nada mudou, porque sempre tivemos esse entendimento de que o juízo favorável da Câmara dos Deputados não vinculava o Supremo Tribunal Federal. Onde está, então, a mudança perpetrada pelo STF em dezembro de 2015, por ocasião da análise da arguição de descumprimento de preceito fundamental aqui mencionada, que é a 378. Bom, justamente a mudança está no que se refere à análise favorável da Câmara com relação ao chamado crime de responsabilidade. Porque antes entendíamos o seguinte, Câmara e Senado são, na verdade, casas legislativas que compõem o Poder Legislativo em âmbito federal. São as duas casas que compõem o Congresso Nacional, não é verdade? Pois bem, então, essas duas casas legislativas, elas fazem parte de um mesmo poder. Portanto, se a Câmara dos Deputados autoriza o processamento criminal do presidente nos crimes de impedimento, que são os crimes de responsabilidade, estaria sim o Senado Federal vinculado. E aí estaria o Senado Federal obrigado a instaurar o processo de crime de impedimento de responsabilidade contra o presidente da República. Mas eis que o Supremo, nessa DPF, em dezembro de 2015, diz o contrário. E nos informa que, em verdade, este juízo feito pela Câmara dos Deputados é necessariamente um juízo provisório de admissibilidade da acusação, que não vincula o Supremo, como já não vinculava antes, mas que também não vincula o Senado Federal. O que significa que o Senado terá que fazer um novo juízo de admissibilidade. E isso, sem dúvida, contrariou o entendimento doutrinário até então vigente. E agora, claro, o Supremo Tribunal Federal renovou esse entendimento, a partir de 2015. E então passamos a entender o seguinte, a autorização dada pela Câmara para o processamento do presidente, também se tratando de crime de responsabilidade, não vincula. Também representa um juízo provisório de admissibilidade da acusação, o que certamente significa que o Senado terá que fazer uma nova análise. E aí, segundo a Corte, deve o Senado Federal também receber aquela acusação, mas por maioria simples de seus membros. O que é a maioria simples? Vamos lá. O Senado é um colegiado de 81 integrantes. Para eu fazer uma votação por maioria simples, eu preciso que dos 81 integrantes, pelo menos 41, que é a maioria absoluta, estejam presentes à sessão. Se eu tenho esse quórum, ou seja, a presença de pelo menos 41 integrantes, eu posso fazer a votação. Imaginemos que dos 81 senadores, 50 estejam presentes na sessão. Tenho quórum? Tenho, porque o quórum é maioria absoluta, a presença de no mínimo 41. Se eu tenho quórum, e neste caso, no meu exemplo, são 50 senadores presentes, eu preciso da maioria dos presentes para poderem admitir, agora de forma incisiva e direta, a acusação. Então, desses 50, maioria dos presentes, eu preciso do voto favorável de pelo menos 26. Mas perceba que esse número varia de acordo com os presentes. Se eu tivesse 60 senadores presentes, tenho quórum? Tenho, porque tenho mais de 41. Se eu tenho 60 presentes, eu preciso do voto de pelo menos 31. Não é verdade? Então, pois bem, e em conclusão, a terceira e última imunidade formal do presidente é a seguinte. O presidente da República só pode ser criminalmente processado por crime comum no Supremo ou crime de responsabilidade no Senado Federal se antes a Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros. E esse número significa o quê? Dos 513, pelo menos 342 devem ser favoráveis. Agora repare, o juízo que a Câmara dos Deputados faz é um juízo político e não jurídico. Em segundo lugar, é uma admissibilidade provisória da acusação, que não vincula nem o Supremo, nem o Senado Federal. Ou seja, os órgãos julgadores ainda farão uma nova análise quanto a quê? Quanto à admissibilidade da acusação.
E tem mais, não é a autorização dada pela Câmara dos Deputados que ocasionará a suspensão do presidente da República de suas funções. Não mesmo. Por quê? Porque essa suspensão, nos termos do artigo 86, parágrafos 1º e 2º, ela só vai se iniciar quando o processo for efetivamente instaurado. No Supremo, se for crime comum. No Senado, em se tratando de crime de responsabilidade. E tem mais. O presidente, ele ficará suspenso de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias. Findo este prazo, se o processo não tiver sido concluído, o presidente retoma o exercício de suas funções, sem prejuízo do regular segmento do feito. Ou seja, o presidente vai ficar suspenso no máximo 180 dias. Se o Supremo, em se tratando de crime comum, ou o Senado, em se tratando de crime de responsabilidade, não concluir o processo dentro deste lapso temporal determinado pela Constituição, o processo vai seguir regularmente, claro, mas a suspensão do presidente termina e se encerra. Por quê? Porque ele, neste caso, retomará o exercício de suas funções. Pois bem, vimos agora quais são as 3 imunidades formais que cercam o cargo de presidente da República. No 86, parágrafo 3º, falamos daquela referente à prisão. No 86, parágrafo 4º, falamos da chamada cláusula de irresponsabilidade penal, temporária ou relativa. E agora fechamos com a análise do caput do 86, combinada com o 51, inciso 1º, em que vimos que o presidente só vai ser criminalmente processado se antes a Câmara dos Deputados autorizar. Eis que chega o momento de você certamente se questionar sobre a possibilidade de extensão desta 3ª imunidade referente à autorização para outros membros do Poder Executivo. Veja só, governadores e prefeitos teriam ou não esta imunidade, ou seja, eles só poderão ser criminalmente processados se antes o Poder Legislativo autorizar? Com relação aos prefeitos, não são detentores dessa imunidade, definitivamente não. Mas e com relação aos governadores? Eis aí um ponto bastante interessante da matéria. Sabe por quê? Porque até outro dia entendíamos que sim, que os governadores faziam jus a esta imunidade. Eis que o Supremo Tribunal Federal, no mês de maio do ano de 2017, no julgamento conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, prolata aqui uma decisão que é distinta deste entendimento que até então vigorava no ordenamento pátrio. A nossa Corte Suprema passou a entender que, na realidade, governadores não fariam jus a essa imunidade. Ou seja, é possível que um governador seja criminalmente processado por crime comum no STJ, que é o foro para o governador no crime comum, e você identifica isso simplesmente lendo o artigo 105, no inciso 1º, na alínea A. E por crime de responsabilidade, cujo julgamento vai ser feito por um tribunal especial, conforme indica o artigo 78, no parágrafo 3º da Lei 10.079 de 50, né, que é a lei federal que rege as normas de processo e julgamento por crime de responsabilidade. Mas voltando, governador só vai ser criminalmente processado por crime comum no STJ ou crime de responsabilidade nesse tribunal especial se antes a Assembleia der sua autorização? Entendíamos até maio de 2017 que sim, que precisávamos dessa autorização. Mas o Supremo, nesse julgamento que é emblemático, em maio de 2017, 3 ADIs reunidas, a Corte diz que não, que governador não faz jus a essa imunidade. E, sinceramente, andou muito bem a nossa Corte Suprema, porque se você olhar os números, né, anteriores, você vai acabar concordando. Quer ver? Durante os últimos anos, o STJ havia pedido, em mais de 50 oportunidades, autorização para uma Assembleia Legislativa específica de um estado qualquer para poder processar criminalmente um governador. Pasme com os números que eu vou lhe apresentar. Nessas mais de 50 oportunidades, em apenas uma determinada Assembleia Legislativa autorizou o processamento criminal de um governador. Em outras 14 oportunidades, as diferentes Assembleias Legislativas negaram essa autorização para o STJ. E nos outros casos, porque você disse que foram mais de 50 pedidos. Em um disseram sim, em 14 disseram não, e nos outros? Aqui é interessante, nos outros, as Assembleias Legislativas sequer colocaram em votação e responderam ao STJ. Então, realmente, conceder uma imunidade desse tipo para governador nada mais era do que reforçar neste país a ideia de impunidade. Então, e por isso, o Supremo Tribunal Federal passa a entender que
os governadores também não fazem jus a esta imunidade. O que me permite concluir, encerrando este ponto aqui da aula, que as 3 imunidades que existem para o presidente da República não são extensíveis aos outros chefes do Poder Executivo. Ou seja, não podem ser aplicadas nem para os governadores, nem para os prefeitos. Tome muito cuidado com relação a essa questão da imunidade formal referente à autorização, porque até outro dia ela era compreendida como sendo, sim, extensível aos governadores. Foi uma decisão no primeiro semestre de 2017 que fez com que a Corte mudasse seu entendimento e passasse, sim, a compreender que esta imunidade não existe para os governadores, tá bem? Então, em verdade, o presidente da República detém 3 imunidades, todas elas de natureza formal, e elas não são extensíveis nem aos governadores, nem aos prefeitos. Vamos a mais um teste agora para verificarmos juntos como é que uma questão desse tipo pode ser apresentada a você. Vem comigo. Das alternativas enunciadas a seguir, todas estão erradas, com exceção de uma, assinale-a. Então, repare que todas as alternativas contêm algum erro, mas uma alternativa não tem erro, ou seja, é correta, e é essa que devemos assinalar. A letra A diz que nos crimes de responsabilidade, o presidente ficará suspenso de suas funções tão logo a Câmara dos Deputados tenha autorizado seu processamento criminal. A letra B diz que o presidente da República somente será criminalmente processado se antes for concedida uma autorização pela maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados. Já a letra C indica que nas infrações penais comuns, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. A letra D, por seu turno, indica que o presidente da República somente será criminalmente processado se antes for concedido uma autorização por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. O que você vai marcar? Pronto! A letra C efetivamente é a nossa resposta. Por quê? Veja só, para começar, as outras alternativas, elas trazem aqueles erros clássicos que eu já mencionei, que de fato se apresentariam, que de fato aconteceriam aqui. Porque repare só, o examinador vai começar trocando a fração. Se eu preciso da manifestação favorável de 2/3 dos deputados federais, se ele coloca, como nessa questão, 1/3, se ele coloca a maioria absoluta, é claro que o item é falso. Agora, um outro ponto de erro aqui que eu achei bastante interessante foi dizer que a autorização da Câmara já é suficiente para o presidente da República ficar suspenso de suas funções, e não é. E por que não? Porque, veja bem, a autorização dada pela Câmara, ela representa uma admissibilidade provisória da acusação. Eu não tenho certeza se o órgão julgador vai efetivamente instaurar um processo contra o presidente. Então, por isso, eu não posso, de forma nenhuma, concluir que ele já esteja suspenso de suas funções. Porque, repare, o outro cenário é a Câmara ter autorizado e o Supremo não querer instaurar a ação penal. Ou o Senado, ali no Senado, não conquistar a maioria simples dos votos que sejam favoráveis à instauração do processo contra o presidente por crime de responsabilidade. Repare só. Então, claro, não é a autorização dada pela Câmara dos Deputados que vai ocasionar a suspensão do presidente de suas funções, tá certo? E tendo agora, nós fechados juntos, né, nós já concluímos esse estudo das imunidades e já fizemos uma comparação com o Legislativo e o Executivo, a gente pode traçar alguns comentários que vão ser aqueles que vão encerrar este nosso curso, né, esta nossa aula sobre a responsabilização do presidente. Repare só. Os crimes comuns são mesmo de responsabilidade do STF e são crimes listados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Se o Supremo resolver condenar o presidente da República, vai aplicar como pena aquela descrita no Código Penal, no preceito secundário do tipo. Então, qual é a pena? Não sei, depende de qual é o crime. Lembrando que o STF só é o foro se o crime tem relação com o quê? Relação com a função presidencial. Porque se o crime for estranho, a possibilidade de responsabilização só existe após o término do mandato, ok? Agora projete essa mesma discussão, este mesmo ponto aqui, para uma outra questão importante. Quando for um crime de responsabilidade,
Para começar, procure se lembrar que a Constituição até usa essa expressão, crime de responsabilidade. Mas é bom que saibamos que não temos ali um crime propriamente. Ou, em outras palavras, até mais simples, aquilo não é um crime de verdade, descrito no Código Penal, na legislação penal extravagante. Ali, o que é que nós temos? Nós temos infrações que são político-administrativas. Tanto é que a descrição delas está no artigo 85 da nossa Constituição. E de forma, você pode reparar ao ler o dispositivo, bastante genérica. Enquanto nos crimes comuns, lá no Código Penal, o princípio da legalidade exige que a narração seja bastante precisa e com a leitura do tipo eu entenda com exatidão qual é a conduta proibida, em se tratando dessas infrações político-administrativas, quando eu encontro ali na Constituição, no artigo 85, qual é o cenário de infração político-administrativa, eu logo reparo que ali eu tenho uma narração que é bastante genérica. Atentar contra a Constituição, e especialmente contra, por exemplo, a probidade na administração, especialmente contra a lei orçamentária. Enfim, a narração que eu tenho no artigo 85 é uma narração muito genérica, não tenha dúvida disso. Daí porque sempre temos a discussão se houve ou não crime de responsabilidade, porque são várias as condutas que se adequam dentro daquela narração que é feita de forma muito abrangente. E por quê? Porque não estamos tratando de um crime comum, porque estamos tratando realmente de uma infração que tem natureza político-administrativa. Por isso, repare bem, o foro estabelecido pelo artigo 52, inciso 1º e no parágrafo único, é o Senado Federal. Eu já mencionei isso na virada da aula 1 para a aula 2, quando falamos que se o crime praticado pelo ministro de Estado for de responsabilidade, mas não for autônomo, for conexo com o crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República, a competência do Senado Federal será atrativa. Por isso, o ministro de Estado, por crime de responsabilidade que seja conexo ao do presidente, vai ser processado e julgado junto com o presidente. Onde? No Senado Federal. Percebeu? E vamos mais. Lembre-se que o parágrafo único do artigo 52 nos indica que quem vai presidir todo este processo no crime de responsabilidade é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal vai funcionar como um órgão julgador híbrido, que estará sob a presidência do presidente do STF. E a condenação do presidente da República, neste caso, dependerá da manifestação favorável de 2/3 dos senadores. Ou seja, dos 81 senadores, eu precisarei do voto favorável de pelo menos 54 senadores. Tá? Agora, quais são as penas que podem ser impostas ao presidente da República diante de uma eventual condenação? Pois bem, como não estamos tratando de um crime comum, de uma infração penal comum, é claro que não são sanções penais típicas do direito penal, privação de liberdade, restrição de direitos e multa. Nós estamos tratando aqui de uma infração que é político-administrativa. Então, é claro que a natureza da sanção também será esta, político-administrativa. E aí, o parágrafo único do artigo 52 nos indica, como penas possíveis, em caso de condenação, as seguintes: a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para exercer qualquer tipo de função pública, inclusive mandatos seletivos. Então, perda do cargo e inabilitação por 8 anos para o exercício de funções públicas. Uma discussão que se desenvolveu na década de 90, por ocasião do impeachment do então presidente Fernando Collor, foi a seguinte: essas penas guardam entre si a relação de principal e acessória. Seria a pena de perda do cargo uma pena principal e a pena de inabilitação uma pena acessória? Esta foi uma questão importante porque na abertura da sessão de julgamento, lá no Senado Federal, do então presidente Fernando Collor, o seu advogado leu a renúncia. E aí, então, a defesa apresentou a seguinte tese: se o então presidente renuncia ao cargo, ele já não pode receber mais a pena principal, que é a de perda do cargo, porque quem renunciou já não tem o cargo, então não pode ser sancionado com a perda do cargo, e sendo esta pena a principal, ele também não se sujeita mais à pena de inabilitação por 8 anos, porque a inabilitação seria uma pena acessória. E todos nós no direito sabemos que o acessório segue o principal. O Senado Federal, nessa ocasião, entendeu o seguinte: a eventual renúncia não paralisa a sessão de julgamento no crime de responsabilidade, o que significa que o fato de ele ter renunciado vai realmente inviabilizar que ele receba a pena de perda do cargo, mas
o processo continua, porque a renúncia não paralisa o julgamento. E se ele for condenado, ele pode receber a pena que remanesce, que é a de inabilitação por 8 anos. Porque essas penas, perda do cargo e inabilitação, não guardam entre si a relação de principal e acessória. São ambas autônomas. Esse foi o entendimento, como o ex-presidente Fernando Collor foi condenado no impeachment. Ele já tinha renunciado ao cargo, então não recebeu a primeira pena, que era de perda do cargo, mas recebeu a segunda, que é a pena de inabilitação. O Brasil, você bem sabe, tem uma certa experiência, né, com condenação de presidentes da República pela prática de crimes de responsabilidade, porque anos depois vivenciamos um cenário muito semelhante, que culminou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 31 de agosto do ano de 2016. Naquela ocasião, nós tivemos uma discussão envolvendo a possibilidade de uma votação fracionada das duas penas. O senador petista Humberto Costa apresentou um requerimento para o então presidente da sessão, que era o presidente do STF à época, o ministro Ricardo Lewandowski. E então ele peticionou o seguinte, que tivéssemos votação feita em separado. Então, num primeiro momento, votou-se a aplicação da pena de perda do cargo. E a então presidente Dilma Rousseff foi condenada por mais de 2/3 dos senadores, o que significa que ela perdeu o cargo. Mas, conforme a autorização que havia sido dada, né, nós tivemos uma segunda votação. E nesta segunda votação, a então presidente da República, ela foi absolvida da pena de inabilitação para exercer função pública por 8 anos, porque tivemos justamente esse fracionamento. Aí, certamente você, telespectador, questiona um ponto. Essas decisões que são tomadas pelo Senado Federal com relação à eventual condenação ou mesmo a absolvição do então presidente, né, que está sendo processado no impeachment, no crime de responsabilidade. Essa decisão do Senado Federal se sujeita ou não a uma revisão de mérito por parte da nossa Corte Suprema. O Supremo tem um entendimento importantíssimo aqui, que é o seguinte: a decisão de mérito prolatada pelo Senado Federal não se sujeita, de forma nenhuma, à revisão pela Corte, porque a Constituição estabeleceu que o Senado era a instância única e originária para este julgamento. Então não pode a nossa Corte Suprema rever o mérito da decisão do Senado Federal. Essa decisão é soberana e irrecorrível. Agora, o Supremo é acionado o tempo todo durante esses processos de impeachment. Por quê? Porque a legalidade do procedimento e também o respeito aos princípios constitucionais, isso tudo tem que ser avaliado pela nossa Corte Suprema, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que está inscrito lá no artigo 5º da nossa Constituição. Pois bem, meu caro telespectador, com certo pesar, eu encerro mais essa participação minha aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. Foi para mim uma honra e uma alegria imensa voltar a ministrar uma aula aqui, depois de aproximadamente 10 anos da minha primeira participação. Então, em um outro momento da minha vida, quando eu tinha já iniciado a minha atividade na docência, eu já era mestre em Direito naquela ocasião, havia 2 anos, então eu já tinha algum estudo. Eu tive aqui na TV Justiça e ministrei uma aula que envolvia em alguns aspectos o controle de constitucionalidade, né? Tempos depois, aproximadamente 10 anos, eu volto para essa semana com você sobre o tema Poder Executivo. Estou muito alegre de ter voltado, eu respeito muito o trabalho feito aqui na TV Justiça. Tenho certeza que você, telespectador, acompanha muito as aulas todas que são ministradas e aprende muito com os professores que honrosamente ministram temas aqui sempre muito relevantes. Queria agradecer a sua audiência durante toda essa semana e lhe convidar a me acompanhar nos próximos 2 dias em 2 diferentes e interessantíssimos programas que fazem parte aqui do Saber Direito. O Saber Direito Profissão e o Saber Direito Responde. No Saber Direito Profissão, eu falo um pouco sobre a minha carreira, a minha história no direito, a minha história pessoal, sobre como eu me especializei em direito constitucional, o que eu estou estudando atualmente e como eu cheguei até aqui, né, com esses anos todos de docência. Já eu vou completar 15 anos nessa atividade. Na sequência, no Saber Direito Responde, com alguns alunos, eu vou tirar algumas dúvidas que, eventualmente, você, telespectador, tenha tido sobre esta aula que eu ministrei sobre Poder Executivo. Então, além de estarmos juntos durante toda a semana nesses 5 encontros, eu ainda vou te encontrar em mais 2 programas aqui na TV Justiça.
No mais, muito obrigada pela audiência. Eu reitero a felicidade que foi ministrar mais uma aula aqui, desta vez sobre o tema Poder Executivo, que encerra tantos interessantes assuntos. Espero que você tenha aprendido muito. Foi para mim uma felicidade voltar à TV Justiça depois de praticamente uma década. Muito obrigada pela sua presença aqui na aula e até os próximos programas. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.